Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio de hoje, nós retomaremos a série baseada no meu livro intitulado Direito Tributário Internacional, a emergência de um discurso jurídico transnacional sobre a tributação. No episódio anterior dessa mesma série, eu introduzi a proposta geral, que é a seguinte: se queremos entender o que significa direito tributário internacional enquanto um campo, nós precisamos destrinchar três componentes que aparecem no próprio nome desse campo. Ou seja, temos que entender o que quer dizer direito, o que quer dizer tributário e o que quer dizer internacional. No episódio de hoje, eu começo com esse primeiro componente, esse direito, ou seja, o componente jurídico, aquele aspecto jurídico do direito tributário internacional. E o objetivo aqui, que isso fique claro desde o início, não é repetir a resposta padrão do campo, principalmente do campo brasileiro, que é aquela ideia de que jurídico, o adjetivo jurídico, diz respeito a um conjunto de normas, a um conjunto de categorias e técnicas interpretativas, enfim. Como o que eu proponho aqui é uma visão realista, analisar realisticamente o que isso significa, eu parto do pressuposto de que o caráter jurídico, vamos dizer assim, esse adjetivo jurídico, ele remonta a um tipo de discurso específico, a uma prática social específica. Ou seja, o direito, nesse caso aqui, é um campo de poder. Ele possui uma história intelectual específica e ele tem essa relação com o poder, que eu vou explicar um pouco melhor, que é tanto como uma decorrência do poder, ele é tanto um instrumento de um poder que ele é externo, quanto ele acaba sendo um instrumento de poder em si mesmo. Ele é uma consequência de um poder que ele é externo e também opera como um instrumento de poder em si mesmo. E aí, para isso, para fazer essa abordagem, eu resolvi dividir esse episódio de hoje em três partes. A primeira parte, abordando essa questão do campo jurídico como um discurso e como uma tecnologia do poder, vamos chamar assim. Uma segunda parte dedicada ao que eu chamo de dimensão intelectual do direito. Também no meu livro eu chamo de jurisprudência, mas deixando claro que a palavra jurisprudência ela não está nesse sentido tradicional que temos no Brasil de decisões reiteradas, mas algo muito mais parecido com a jurisprudência em italiano, ou jurisprudence em inglês, uma espécie de uma teoria geral do direito, depois eu volto nesse tema. E por fim, para finalizar, embora a gente ainda vá tratar do caráter internacional num episódio específico, no final desse episódio a gente vai tratar da experiência internacional jurídica, que é algo muito específico, Quer dizer, o direito ele tem seu próprio debate internacional, vamos dizer assim. E aí nessa terceira parte a gente vai tratar dessa tradição jurídica internacional. E aí eu vou levantar algo que para mim é central, e eu vou concluir com esse raciocínio, que é o que eu chamo de paradoxo do direito tributário internacional, que é uma ideia de que para salvar o aspecto jurídico do campo, os internacionalistas, pelo menos no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, sacrificaram o caráter internacional do campo. Mas eu já chego lá e já explicito melhor qual é o meu argumento em relação a cada um desses elementos. Então vamos lá, vamos começar do princípio. O direito ou o aspecto jurídico, ele não é apenas uma norma, ele é um tipo de discurso e, portanto, esse campo jurídico, ele é um campo, como normalmente acontece com diversos campos, ele é um campo que possui um discurso específico, que é o discurso jurídico, e que trata o direito como uma tecnologia do poder. E quando eu digo campo jurídico, sempre bom reiterar isso, sobretudo no Brasil, eu não estou falando apenas de leis, de decisões, de doutrina. Eu estou falando de um discurso específico, de uma linguagem que organiza a realidade por meio de categorias específicas. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte: eu poderia até começar aqui o podcast de hoje remontando a emergência da filosofia enquanto um modelo de pensamento que se estrutura a partir do discurso, como um elemento central. Mas eu não vou fazer isso porque o nosso foco aqui é o direito. E aí mas eu trago esse exemplo à tona pelo seguinte: se o direito fosse apenas leis, se o direito fosse apenas a existência de normas, por que é que se costuma dizer que o direito nasceu em Roma e não em Atenas, por exemplo? Platão tinha um livro, que isso até me gerou confusão no início, porque o primeiro contato que eu tive com ele foi em inglês. Em inglês o livro se chama Laws, Por que não seriam direitos, ou direito? Eu poderia chamar law como direito,
mas é muito mais no sentido de leis. Mas historicamente, os historiadores não dizem que haveria um direito enquanto um campo, enquanto uma prática social em Atenas. Por quê? Porque em Atenas não havia pessoas que se auto-identificavam como juristas. Não havia um profissional, alguém que tratasse do direito de uma maneira mais específica do que ele trataria de qualquer outra coisa. E é sempre importante dizer isso. Isso não quer dizer que não havia em Atenas julgamentos ou pessoas que falassem em nome de outros, né? Os advocatos, né, vamos dizer assim. Havia pessoas que eram julgadas e havia pessoas que defendiam pessoas que estavam sendo julgadas. Mas essa pessoa que defendia alguém que estava sendo julgado, ele o fazia invocando uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação que amanhã ou depois poderia ser usada na igreja, poderia ser usada num debate político. Não era algo especificamente jurídico, como passou a ocorrer em Roma. Então é por isso que, por mais que a importância do discurso como um elemento central no debate social tenha aparecido, tenha sido percebida em Atenas, não é possível dizer que havia um direito em Atenas como um campo do conhecimento ou como um discurso estruturado. E isso vai acontecer em Roma. Mas é importante essa referência porque o direito ele gira em torno do discurso como um elemento central de organização da realidade social e a partir da sua perspectiva jurídica, ele distribui possibilidades, define legitimidades e no limite ele acaba também estabelecendo o que pode ou não pode ser feito a partir de suas categorias. Essa é uma visão realista. É isso que eu chamo de uma visão realista, de olhar para a história da prática social jurídica e entender como ela tem sido instrumentalizada ao longo do tempo. E essa instrumentalização, e aí eu volto a falar de Roma, essa instrumentalização, ela tem como um ponto central, né, um ponto de virada, a emergência do direito como um conjunto de categorias específicas. E isso normalmente é localizado na historiografia do direito naquele momento ali da República Romana. Por quê? Porque é nesse momento que o discurso jurídico ele acaba sendo legatário de um processo de longa duração decorrente desse ato, desse fato de os romanos oferecerem categorias, formas de classificar pessoas, coisas, vínculos, obrigações, propriedade, autoridade, responsabilidade. E essas categorias elas acabaram tendo uma potência particular. Elas sobreviveram aos regimes e atravessaram aos séculos. Elas não estavam ligadas exclusivamente a uma questão local. Elas por mais que o direito romano ele fosse casuístico e não sistemático, por isso que eu abandonei a palavra sistema aqui, daqui a pouco eu explico melhor por quê, por mais que o direito romano, e quando eu falo direito romano, estou falando do direito desse momento da vida de Roma, por mais que ele tivesse essas categorias ali envolvidas com o dia a dia das preocupações romanas, essas categorias elas começaram a se estruturar intelectualmente, ganhar vida própria, de modo que não apenas os romanos, mas qualquer outro grupo de poder que quisesse estruturar os seus argumentos, que quisesse solucionar os seus problemas da vida social a partir dessas categorias, poderia importá-las e trabalhar com elas como se fosse um Lego. Ele poderia pegar essas categorias romanas e construir ali a sua própria estruturação. E de fato isso aconteceu. E quando isso vai acontecer? Não nesse momento. Não ali na vida social da Roma, da República Romana, mas muitos séculos depois, já na Idade Média Europeia, a partir de vários grupos de poder que começaram a instrumentalizar essas categorias romanas, mas um grupo de poder especificamente fez isso de uma maneira tão importante que, para muitos, acabou gerando ali um debate sobre quando o direito efetivamente teria nascido. Esse grupo é a Igreja Católica. O direito canônico, ele é um projeto, sim, foi o ápice de um projeto de sistematização dessas categorias romanas. Tá? Eu estou cortando aqui muitos elementos históricos, até porque senão não dá tempo de a gente chegar ao final aqui dentro do tempo previsto, mas obviamente esses assuntos podem ser objeto de podcasts específicos, até porque eles merecem isso. Né? Só esse processo de apropriação das categorias romanas pela Igreja Católica mereceria um episódio à parte. Mas, sendo mais objetivo, o direito canônico, no meio de outros direitos, ele acaba sendo um projeto de organização social e um projeto intelectual vencedor, porque ele, com muita eficiência, com muita propriedade, ele consegue articular essas categorias romanas de uma forma sistêmica, algo que não havia no direito romano original. Os romanos não tinham essa preocupação com a sistematização e a Igreja Católica ela tinha. Então, para muitos, o direito não teria surgido em Roma, mas teria surgido na Idade Média, com o direito canônico. Alguns vão dizer que não, que o direito nasce em Roma, mas que o direito enquanto um sistema, esse sim nasce
na Idade Média. Um segundo acontecimento, para fechar esse assunto, né? Um segundo acontecimento extremamente importante que ocorre mais ou menos nessa mesma época em que as categorias romanas elas são sistematizadas no direito canônico, é a emergência das universidades na Europa. Ao mesmo tempo em que a Igreja Católica começa a sistematizar essas categorias e aplicá-las na prática, quer dizer, o direito canônico ele é um direito que vai se ocupar dos ritos da Igreja Católica, das sistemáticas de poder, da interpretação da realidade de uma instituição que passa a ser uma instituição central para a realidade social europeia. Ou seja, ele ganha relevância nesse sentido, muito mais impacto social até do que ele tinha na Roma Antiga. E como eu dizia, em paralelo a isso, surgem as universidades na Europa como um espaço para o desenvolvimento de uma perspectiva intelectual do direito. Não que essa perspectiva intelectual não pudesse também se manifestar na Igreja Católica como ela se manifestava, mas por excelência, as universidades na Europa, elas são um local, melhor dizendo, em que o direito não tem nenhum tipo de compromisso com a fonte de poder originária de onde ele surgia. E aí eu sustento que a partir desse encontro, né, dessa sistematização com esse locus intelectual propiciado pelas universidades da Europa, solidifica-se essa dimensão intelectual do direito. Se pensar o direito sem nenhum tipo de compromisso com o poder local, ele passa a ser a tônica desse debate universitário, vamos chamar assim, a partir da emergência dessas universidades na Europa. E com isso eu chego aqui na segunda parte da minha narrativa, que é a emergência da jurisprudência como essa grande dimensão intelectual do direito. E essa jurisprudência, como eu disse, né, essa teoria geral do direito, esse modo de pensar o direito, sem necessariamente estar atrelado a uma praticidade ali do dia a dia, a resolver um problema específico de A, B ou C na sociedade, ele vai levar uma ideia de universalismo. Por quê? Porque se eu estou pensando o direito sem nenhum compromisso com um caso concreto, com um vizinho, ou seja lá o que estiver ali em litígio, eu estou pensando o direito como um sistema e como uma categoria que se aplicará a qualquer situação. Daí vem essa ideia de universalismo. E, obviamente, o primeiro universalismo que se tem é esse universalismo cristão, um universalismo com uma moral cristã. Né? Daí a importância do chamado jusnaturalismo cristão como sendo esse primeiro grande eixo da jurisprudência ali nesse encontro entre o direito canônico e a emergência das universidades na Europa. E esse movimento ele dura muito tempo, é óbvio, né? Ele avança por séculos, até o processo de deterioração, vamos dizer assim, que é um processo longo e também não temos como esmiuçar aqui em detalhes, mas como já é sabido de muitos, né, tem-se aí o auge da Igreja Católica como instituição central na organização da vida social europeia, principalmente na Europa ocidental, mas esse auge, ele é sucedido por um processo de queda por várias razões, né? Há um processo de enfraquecimento desse poder da Igreja Católica, um enfraquecimento face aos barões, face aos reis e face, inclusive, a movimentos esses movimentos protestantes, vamos dizer assim, né? Os movimentos reformistas da Igreja. E tudo isso vai coincidir com a ascensão de um modo de pensar que começa ali com o Renascimento, passa pelo humanismo, e vai desembocar ali numa ideia de um racionalismo que vai pressupor ali movimento científico, enfim, que surge ali mais quase na era moderna. Então temos essa migração. Todo esse processo vai levar a uma certa migração desse justnaturalismo cristão para um justnaturalismo racional, né? Que seria uma espécie de uma secularização desse universalismo. Não se abandona o universalismo do direito nesse sentido, mas tem-se uma nova fundamentação para esse universalismo. Já não é mais simplesmente o desígnio divino, mas uma racionalidade para aqueles que, né, e assim se auto-intitulavam esses autores, mas uma racionalidade que também seria universal. Mas essa é a grande diferença, a diferença de fundamento, mas a ideia de um universalismo, de um moralismo, isso continua sendo existente nesse justnaturalismo racional. E já encurtando aqui a história, né, já chegando ali no século XIX, logo após esse movimento do racionalismo, tem um movimento intelectual que é extremamente influente, já falamos dele aqui várias vezes e vamos voltar a ele diversas vezes, porque ele é central no surgimento do direito tributário e do direito tributário internacional, que é o positivismo científico do século XIX. O movimento intelectual do positivismo científico do século XIX, como já foi dito aqui anteriormente, ele é um movimento de negação dessas perspectivas morais no pensamento como um todo, tá? Não estou falando só do pensamento jurídico, mas no pensamento como um todo. Esse positivismo do século XIX, ele
tem uma certa repulsa a argumentos filosóficos, a argumentos políticos, morais, tudo aquilo que não é mensurável, tudo aquilo que não pode ser medido ali por aquilo que é considerado como mais, né, como a crista da onda, né, o fino da bossa, para usar uma expressão antiga, mas assim, a vanguarda do pensamento do século XIX, né, que seria o suprassumo, o ápice desse, né, o apogeu desse racionalismo, né, ele vai desembocar ali em toda aquela metodologia do século XIX, e aí há todo esse movimento de negação de qualquer tipo de fundamento moral ou político para o pensamento como um todo. E como é que isso se dá especificamente no campo jurídico? No campo jurídico, nós temos duas grandes reações a essa ordem moral, vamos dizer assim, né? Esse universalismo moral do justnaturalismo. Um, que é o que a gente chama de positivismo jurídico, né? O spillover do positivismo científico no direito, como sendo o positivismo jurídico em sentido estrito, que é uma negação desse moralismo e que, em contrapartida, vai buscar no texto o seu elemento central, né, de estruturação aí do seu argumento. Então o texto passa a ser o objeto principal desse jurista positivista, né, nesse sentido tradicional do positivismo jurídico. E aí o jurista vira uma espécie de um especialista do texto, né, analisando a coerência interna do texto. E de que texto estamos falando? Estamos falando dos textos tradicionais, da doutrina tradicional, quer dizer, esse positivismo jurídico, ele vai se centrar, por exemplo, na doutrina, ele vai tratar, ele vai se debruçar em cima das outras obras, dos outros autores, e ele também vai se debruçar numa coisa que começa a surgir ali no século XIX com muito mais consistência, que são os códigos, né? O século XIX é o século da codificação. Então, quando começam a surgir os grandes códigos, o Código Napoleônico como sendo uma das principais referências no campo, esse positivista jurídico ele passa a ter um objeto de trabalho muito específico e ele não precisa mais se debruçar sobre argumentos de ordem moral, filosófica, política. Mas essa não é a única reação a esse caráter, vamos chamar assim para simplificar, né, esse caráter metafísico do justnaturalismo. Existe uma outra reação, que é também um spillover aí desse positivismo científico, que vai buscar não no texto jurídico, não na norma especificamente, mas em aspectos históricos, em aspectos sociais, culturais, elementos para substituir esses argumentos de ordem moral, metafísica, enfim, políticos, por aquilo que era considerado a vanguarda do pensamento no século XIX. E isso, né, desse movimento, desse segundo movimento, vai surgir, vai emergir aquilo que historicamente foi conhecida como jurisprudência sociológica, a própria jurisprudência histórica, e tudo isso vai formar as sementes ou as raízes, né, daquilo que no século XX vai ser chamado de realismo, agora em sentido estrito, né? Especial aquele realismo americano, também tem um realismo escandinavo como uma vertente dessa linha de pensamento, mas vamos dizer assim, é um tipo de reação que a esse caráter metafísico do direito natural ou do justnaturalismo, mas que não segue o mesmo caminho do positivismo jurídico. E aí, só para encurtar essa história, né, obviamente que essas reações também sofreram reações. O justnaturalismo não morreu, ele volta no século XX como um movimento de revisão dos próprios fundamentos do justnaturalismo, e aí daí surgem aqueles grandes debates, aqueles dualismos típicos, ali, principalmente nos anos 60, anos 70, né, os debates Hart versus Dworkin, enfim, por aí vai, né? Isso no Brasil não é tão estudado assim, mas no mundo anglo-saxão, no mundo europeu, há uma preocupação muito grande com isso. E para fechar essa segunda parte, né, até porque como eu fiz esse link com o realismo americano ou realismo escandinavo, é importante diferenciar aqui o tipo de realismo que a gente está propondo aqui, não só no podcast, mas na própria ESTB, e o realismo americano no seu sentido tradicional. E por que isso? Por que é importante traçar essa diferença antes de passar para a terceira parte? Porque existe uma certa caricatura do realismo, né, principalmente no Brasil, porque o realismo no Brasil não é um movimento muito popular, e esse realismo que nós adotamos na STB não se encaixa naquele estereótipo do realismo americano de que o direito depende daquilo que o juiz comeu no café da manhã, não é isso. Estamos falando aqui de um realismo discursivo. Esse realismo discursivo significa que nós estamos olhando para todos esses fenômenos, para todos esses aspectos, essas correntes da jurisprudência, por exemplo, e ao invés de nos posicionarmos simplesmente negando ou tentando refutar um argumento justo-filosófico, a ideia é entender isso tudo como uma proposta discursiva. Então, o realismo que eu proponho aqui não é um realismo em oposição ao justnaturalismo ou ao justpositivismo, mas um realismo discursivo que entenda esses argumentos como sendo parte da história do direito, né? Então, todos eles são importantes até para a construção
das categorias que vão formar, que vem formando, né, que vem constituindo o direito como um campo histórico, né, um campo de atuação histórica. Mas enfim, fechando esse assunto, indo para a terceira parte, obviamente todos aqui perceberam que eu falei muito nessa questão de universalismo, né? Universalismo cristão, universalismo racional. Então a ideia do universal, ele é central, sobretudo no justnaturalismo. Ele de uma certa maneira, de um certo modo, ele acaba perpassando também o justpositivismo, mas no justnaturalismo ele é muito mais forte. Então essa ideia de universal, eu acho que todos aqui já ligaram os pontos, ela dialoga com a ideia do internacional, né? O internacional ele acaba sendo universal num certo sentido. Então, quando pensamos ali no direito canônico, o internacional no direito canônico é o universal cristão. Então, era muito fácil você pensar numa internacionalização, em um direito que não pertence especificamente a um Estado específico, até porque isso calhava muito bem com o momento histórico de disputa de poder entre o Papa e os reis. Então havia o direito do Papa. O direito do Papa, obviamente, não poderia se submeter ao direito dos reis, ele tinha que ser superior ao direito dos reis, ele tinha que ser transfronteiriço por definição. Então, esse caráter transfronteiriço, ele já existia mesmo antes de se pensar o internacional como uma categoria jurídica específica. Então, não havia muito problema com isso. Esse problema vai surgir com o processo de secularização. Se nós temos uma igreja católica que, né, governa toda a Europa, que está acima dos reis, então esse caráter transfronteiriço no projeto católico é evidente. Quando temos o processo de secularização, começa a haver uma flexibilização desse projeto, mas ainda assim, como eu disse, esse processo de secularização não abandona o universalismo. Mas quando a gente começa a entrar no século XIX e a gente começa a ter aqueles movimentos ali de negação desse caráter moral, desse caráter filosófico como um elemento central do direito, nós temos um primeiro processo de choque ali, um primeiro processo ali de crise, né, uma crise anunciada desse caráter internacional do direito, né? É justamente a emergência do positivismo que vai desestabilizar um pouco esse plano internacional que já existia bem antes desse movimento. E aí já no século XIX surgem as primeiras críticas à ideia do internacionalismo. Isso é muito visível em alguns autores que vão dizer que o direito internacional, por exemplo, não é um direito de verdade. Ou ele é direito ou ele é internacional. Isso é um pensamento típico do século XIX. Um autor chega a dizer que nós chamamos o direito internacional de direito apenas por uma questão de simetria, porque ele se parece com o direito doméstico, mas ele não seria um direito. Então, essa semente dessa desconfiança com caráter internacional ela é plantada. E aí nós temos, né, no século XX, a emergência das organizações internacionais. Com as organizações internacionais, sobretudo com a emergência da ONU, primeiro com a Sociedade das Nações, mas depois a ONU, tem-se um novo objeto, algo muito parecido com o que aconteceu no século XIX em relação aos processos de codificação, lembra que eu acabei de mencionar? No século XIX, o jurista tinha o código e tinha a doutrina para poder trabalhar como um texto, ali, como um objeto central da sua prática social. No século XX, nós temos as organizações internacionais com as suas cartas, com as suas organizações, com a sua burocracia supranacional. Essa burocracia, esses ritos, eles passam a se tornar o direito internacional por definição. E aí, com isso, esse sentimento de crise do século XIX, ele começa a arrefecer um pouco, né? Quer dizer, por que eu vou ficar discutindo, por que eu vou ficar relativizando o direito internacional se eu tenho uma aplicabilidade prática para ele? Eu tenho a ONU, eu tenho as discussões internacionais ali, eu tenho a rotina da burocracia supranacional para dar estabilidade, para dar sentido a esse direito internacional. O problema é que mesmo esse plano internacional, ele depende muito de aspectos políticos. E isso já foi tratado aqui também, mas rapidamente retomando, na época da Sociedade das Nações, não havia muito essa preocupação porque os atores eram muito homogêneos. Então, essa homogeneidade passava a ideia de uma certa estabilidade no plano internacional. Porém, no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta da Guerra Fria, por conta da emergência do Bloco Soviético e por conta dos processos da segunda onda de descolonização que gerou diversos novos atores no plano internacional, nós tivemos aí um momento de tensão dos interesses internacionais, porque tivemos atores muito díspares, né, com interesses muito diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes, aí a ideia de alinhamento, como havia na Sociedade das Nações, ela começa a cair por terra, e aí volta mais uma vez aquele sentimento de crise no plano internacional. E por que é importante ficar falando toda hora desse momento de crise, né, estabilização, crise, estabilização? Porque isso vai afetar o pensamento tributário internacional. E aí temos esse paradoxo, né, que eu mencionei, que ocorre no plano tributário. Por quê?
Porque os justributaristas, né, aqueles juristas internacionalistas, mas que pensam o direito internacional a partir de uma perspectiva tributária, eles acabam sendo afetados por esse sentimento de crise e eles tentam salvar o direito tributário internacional de alguma maneira, e para fazê-lo, eles não podem se basear no plano internacional, porque por mais que existam essas organizações internacionais como a ONU, que dariam estabilidade ao direito internacional, não há uma organização tributária internacional. Então, não há um código tributário internacional, não há uma autoridade tributária internacional, então os tributaristas acabam se voltando para o seu direito doméstico. E daí surge um fato curioso, né? Como eu disse aqui, e já disse em outros episódios também, como para os tributaristas o caráter internacional ele acaba sendo explicado a partir de um elemento de extraneidade na norma doméstica, ou seja, o direito tributário internacional ele acaba sendo doméstico, já que é assim, é possível dizer que exista um direito tributário internacional para cada país, porque cada país tem a sua tributação interna, né, as suas normas tributárias internas, e aí, se cada uma delas tiver esse elemento de extraneidade, teremos tantos direitos tributários internacionais quantos forem os ordenamentos tributários domésticos. Daí, para não parecer que o meu argumento é completamente maluco, daí o fato de, no Brasil, o principal manual sobre tributação, sob uma perspectiva jurídica, né, o principal manual justributário brasileiro, se chamar Direito Tributário Internacional do Brasil. Olha que curioso. Conversando com alguns colegas internacionalistas, né, especialistas em direito internacional, eles acham graça desse título. Né? Como é que pode ser um direito tributário internacional do Brasil? Mas isso faz sentido sob essa ótica, porque sob essa ótica não haveria um verdadeiro direito tributário internacional, e sim um direito tributário brasileiro que se ocuparia de elementos transnacionais, de elementos de extraneidade, de elementos transfronteiriços. Né? Aí cada autor vai chamar de uma maneira. O problema, e por isso que o debate não acaba aqui, o problema é que o campo é sim uno e transnacional na prática. E eu posso dar um testemunho, né, pessoal disso, e eu sempre que eu trago, não só esse testemunho, mas quando eu trago esse debate para os internacionalistas, parece que uma luz surge onde ninguém conseguia enxergar algo que parecia ser óbvio. Eu participei de um evento na Sorbonne, há muitos anos atrás, em que veio uma professora americana dar uma palestra, e aí, obviamente, eu levei para ela essa discussão, e mencionei um autor, né, que trata desse assunto. Esse autor eu posso citar porque tem um artigo dele que fala sobre isso, é o professor David Rosenblum, da Universidade de Nova York. Poderia citar qualquer autor nacional também, tem muitos autores nacionais que pensam a mesma coisa. E o professor David Rosenblum, ele fala que para ele o direito tributário internacional, vamos dizer assim, é o direito tributário internacional americano. Ele fala assim, normalmente o direito tributário internacional está vinculado a um país, e no meu caso é os Estados Unidos da América. E eu conversei com essa autora, essa professora, eu sou muito fã do trabalho dela, que deu essa palestra na Sorbonne, e ela disse, não, ele tem razão, o professor Rosenblum tem razão, na verdade não há mesmo um direito tributário internacional, e blá blá blá, aquela coisa, né, desse discurso de sempre. E aí eu fiz aquela pergunta que é uma pergunta clássica, né? Eu falei, professora, sim, tudo bem, eu entendo esse argumento é o argumento clássico, mas se é assim, se não há esse caráter internacional na prática, o que é que justifica uma americana pegar um avião e sair dos Estados Unidos e vir até Paris para participar de um evento na Sorbonne, enquanto um brasileiro sai do Brasil, sai de Brasília para vir para Paris para participar desse evento e ouvir o que a senhora tem para dizer? Se realmente o seu direito tributário internacional fosse apenas o direito tributário internacional americano, eu não teria nada para ouvir. A senhora não teria nada para me dizer. Por que um brasileiro deveria se interessar por isso na Sorbonne? E aí ela parou alguns segundos e refletiu e disse, olha, realmente eu nunca tinha pensado nisso, né? De fato, eu não tenho como explicar isso para você. Enfim, não vou me aprofundar aqui, mas esse estranhamento aqui é interessante, para fechar aqui o nosso podcast de hoje, esse estranhamento é que é necessário. Né? Se o direito tributário internacional é do Brasil, é dos Estados Unidos, é da França, por que é que essas pessoas conseguem ir para um seminário internacional, para um evento internacional e discutir de maneira mutuamente compreensível sobre os assuntos relativos ao campo? Então, essa provocação que eu faço aqui para fechar esse assunto, e a gente vai voltar a ela, porque ainda temos mais 2 episódios para tratar dos aspectos tributários e do aspecto internacional, mas eu gostaria de fechar essa primeira parte trazendo essa preocupação, mas, obviamente, voltando aqui para o tema principal desse episódio, que é o aspecto jurídico, e retomando, né, para concluir, que quando nós falamos, então, aqui no aspecto jurídico do campo,
nós estamos falando do direito, não estamos falando do direito apenas do ponto de vista normativo, até porque, pela minha conclusão de agora há pouco, já ficou claro que analisar o direito apenas como norma não consegue explicar o caráter jurídico do direito tributário internacional, muito menos o caráter internacional do direito tributário internacional. Então, esse jurídico, para nós, ele é um discurso, né? O discurso jurídico, ele é um instrumento de poder, ele é tanto uma consequência do poder, né? Ele é tanto uma decorrência do poder, né? De um poder que ele é externo, quanto ele também é um instrumento de poder em si mesmo. Esse caráter jurídico ele possui uma história intelectual, ele possui uma institucionalização que passa pelo direito canônico, que passou pela emergência das universidades, e ele é um campo transnacional em disputa, porque tudo isso que a gente está discutindo aqui são disputas de narrativa e não há como negar que a visão que nós temos sobre o campo também é fruto das disputas de poder dos atores que são centrais nesse campo. Gente, é isso. No próximo episódio da série, o movimento natural é a gente avançar para o segundo componente, né, do nome Direito Tributário Internacional, ou seja, vamos tratar do tributário, vamos tratar de como a tributação, ao menos na sua perspectiva moderna, ela se forma a partir de um debate político, ela é apropriada pelo discurso econômico e, ao final, ela acaba se encontrando com a tradição jurídica para formar o campo do direito tributário, mas isso aí será muito mais bem delineado, né, no próximo episódio. Para aqueles que nos acompanham até aqui, muito obrigado mesmo aí por estarem conosco em mais esse episódio do STB Explica, o primeiro do ano, né, o primeiro de 2026. Aproveito aqui para desejar um feliz ano novo a todos. E se este conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe, dê um like, divulgue, né, o nosso podcast aí para a sua equipe, para os seus amigos aí nas redes sociais, para a gente continuar essa discussão. E daqui a 2 semanas a gente se encontra então para o próximo episódio do STB Explica. Muito obrigado e até lá!